Eu tava olhando a lista de livros que eu selecionei para esse quadro, no caso 12 livros, né? E eu percebi que a maioria deles que eu li até então foi de fantasia. Mas não tem só fantasia, né? Tinha, né, no caso, 2 livros de romance. Aí eu pensei, bom, então deixa agora em junho eu pegar um livro de romance, mas que pelo menos eu conheço a autora, né? Então eu peguei para ler Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover, e o vídeo de hoje vai ser só sobre ele. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Aliás, esse livro foi indicado pela loja @mania de leitores. Eu não me lembro agora o nome da dona da loja, desculpa. Mas eu sei que elas ou ela, não sei, vou falar ela, porque até então que eu sei é só uma pessoa. Ela vende vários produtos de papelaria, marcadores, inclusive eu comprei esse daqui do Hot Stop que vem com esse fitilho todo colorido e tal, eu amei. Esse é um deles, os outros estão ali, na verdade não tá ali não. Agora eu não sei. Tem algum lugar aqui em casa, não sei se meus irmãos pegaram, mas tem algum lugar. Mas tem esses com os fitilhos coloridos, tem sem fitilho. Eu recomendo muito, gente. É um material muito bom. Ele tem a coloração legal. Deixa eu botar aqui, ó. Sabe? Então, recomendo. Se você quiser, pode procurar no Instagram, que vai ter lá os produtos todos que eles vendem direitinho. Tá ok? Mas antes desse vídeo continuar, eu quero pedir para, caso você não seja inscrito aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma notificação de nenhum vídeo. E caso você tenha algum amigo que seja fã da Colleen Hoover e quer saber um pouco mais sobre A Segunda Chance, indica esse vídeo para ele que ele vai ter um pouquinho do sabor do que é esse livro. Tá ok? Podemos ir? Então, bora pro vídeo. Esse livro foi lançado em 2022 pela Galera Record também. É o selo deles aqui embaixo. E se a minha pesquisa não estiver muito errada, a Colleen Hoover já tem no Brasil 25 livros lançados. Sou rica! Eu sou rica! Entre alguns de suspense, a maioria romance, mas todos eles pela Galera Record. Eu, na verdade, eu não li todos. Se eu não me engano, esse é o 4º livro dela que eu leio, né? Então, eu não posso dizer com toda a certeza do mundo de que entre todos dela, esse é o melhor livro dela. Mas eu gostei bastante. Vou falar para vocês o porquê. E assim, para tratar de Colleen Hoover, a gente já sabe que é um livro de romance com drama. Então, em Uma Segunda Chance, a gente acompanha a história da Kenna. Ela está saindo da prisão. Ela passou 5 anos na prisão feminina, condenada pela morte, não vou dizer pela morte, mas pela omissão de socorro que levou à morte, agora sim, do Scott, ou até então namorado dela, e ela não tem uma relação, acaba não tendo uma relação muito boa com os pais do Scott por conta disso, né? Na verdade, ela não tinha uma relação muito boa com eles até antes disso, que no livro é bem explicado sobre isso. Mas essa relação não muito boa com ela, os pais dele julgarem ela como culpada pela morte do filho, meio que atrapalhou ela um pouco. Por quê? Porque ela descobre que ela estava grávida do Scott e ela teve que deixar a filha dela, ela tem uma filha chamada Jean, eu acho que é assim que se pronuncia, ela teve que deixar a filha dela, meio que passar a guarda, né, da filha dela para os pais do Scott. E como eles acusam, né, culpam a Kenna pela morte do filho, claro que eles não iam querer deixar a neta chegar perto da mãe. Sim, é compreensível, meio que não. Então a Colleen Hoover vem trazendo toda essa dinâmica de será que ela realmente é culpada? Não é? Como é que é a história? Tá bom. Aí já nas primeiras páginas eu já fiquei meio que será que ela é mesmo culpada da morte do cara? Porque sim, tudo bem, ela poderia ter sido culpada da morte dele, mas que ela era uma mãe, se mostrou uma mãe fervorosa de querer conhecer a filha, de arrumar saiu da cadeia, então arrumar um emprego, que mostra toda a dificuldade, a Colleen Hoover traz aqui, né, toda a dificuldade da Kenna em arrumar um emprego por ser mais presidiária, ninguém quer contratar ela com meio que com o pé atrás,
ela não tem muito dinheiro, ela acaba juntando um pouquinho ali no final como é que eu posso dizer? Do período, né, de prisão, eu acho que assim, né? Eles têm tipo um trabalho pra poder ganhar dinheiro, juntar um pouquinho de dinheiro pra quando sair da prisão não sair de mãos abanando, né? Abanando é ótimo. Abanando. Errou. Errou feio, errou rude. Então, ela tem esse pouco dinheiro, então ela procura um emprego, uma estabilidade e tal, tudo para poder se sustentar, primeiramente, né? E para poder provar para os pais do Scott que ela tem condições, sim, de cuidar da filha. Ela quer cuidar da filha, ela quer conhecer a filha. Ela ficou grávida, ela deu à luz, ela ainda estava na prisão, no início da prisão dela. Então ela fica longe da filha, a filha dela cresce por praticamente 5 anos sem conhecer a mãe. Aí a Kenna acaba voltando para a cidade dela, de onde ela conheceu o Scott, onde ela praticamente viveu a vida inteira, e acaba encontrando com o cara que até então ela não sabia o nome dele, começa a se apaixonar por ele, a ter algum interessezinho por ele, né, tal. Ele chama como é que é? Ledger. Acho que é assim que se pronuncia, tô até lendo ali. Ledger. Que também começa a gostar dela e tal, só que o Ledger foi, né, no caso, melhor amigo do Scott. E assim, ele cria a Jean como se fosse filha dele. Ele ama a menina como se fosse, sabe? Ele não se fala no livro que ele é padrinho dela. Mas eu acho que se a gente fosse levar para o nosso padrão de sociedade aqui no Brasil, poderia se equiparar ali como se ele fosse o padrinho da menina. Não me diga! Quando ele descobre que a garota que ele tá afim é a Kenna, que é a culpada pela morte do melhor amigo dele, ele fica doido. Porque ele tanto preza pela garota, pela Jean, que ele tem medo da menina acabar, da mãe ser uma doida, né? Por ele ainda culpar a Kenna pela morte do amigo, ele acha que a Kenna pode fazer alguma coisa com a garota, pode pegar a menina e fugir com a menina, né? Então ele tem meio que esse coisa. Mas ele ainda fica com o pé atrás, querendo ajudar ela, querendo, sabe, fazer esse encontro de mãe e filha, porque ele começa a perceber que a Kenna não é esse monstro todo que ele acha que ela é. Então a história vai desenrolando mais ou menos por esse caminho. Da Kenna, ainda ali apaixonado pelo cara também, sabendo que ele tem uma relação quase que de pai e filha com a filha dela, que ela nunca conheceu, ela nunca nem viu foto da menina, praticamente. E o Ledger, acho que é assim que se pronuncia mesmo, vou ficar toda falando Ledger, que tá ali entre a garotinha e os pais, no caso, os avós dela, né, da Jean, os pais do Scott, que não querem ver a Kenna nem por reza brava, mas ele também, meio que tipo assim, eu tô embolando pra falar, mas vamos colocar assim, o Ledger quer ter a relação, quer ter alguma coisa, quer conhecer a Kenna, mas ao mesmo tempo tem medo dos pais do Scott, do amigo falecido, saberem que ele tem essa relação com a Kenna e afastarem a Jean dele, que se afastar a menina dele ele vai ficar doido. Então a história vai mais ou menos desenrolando por esses dois caminhos entre esses dois personagens principais. Já entendi agora. O que eu achei de interessante nesse livro é que, assim, a Colleen Hoover traz dois pontos de vista. Eu acho que é assim que começa. Ela traz também essa questão, né, do Atlas e da Lily, né? Traz os dois pontos de vista ali. Então, nesse também ela traz os dois pontos de vista. Então, a gente consegue tanto entender a história da Kenna, o que ela passou, os problemas que ela tem com a mãe, o medo que ela tem de passar isso, de refletir isso na filha e todos os pormenores. A gente conhece a história da Kenna de cabo a rabo. É, assim, forte, sabe? Acho que é a palavra que define bem. E a parte do Ledger, a gente também tem a história dele conhecendo o melhor amigo, da amizade que ele tem com o Scott, com os pais do Scott. Também tem a parte dos pais do Ledger mesmo também. Então a gente tem todos esses dois pontos de vista muito bem elaborados.
A construção muito bem feita, tudo assim, os pormenores todos se encaixando bem. E quando quando muda a narrativa, a trama, pro romance entre os dois, pela quero ou não quero, posso, mas eu tô com medo de os pais do Scott descobrirem eu nunca mais ver minha filha, ou eu nunca mais ver a garotinha, sabe? É muito bom. Isso me pegou de uma maneira muito boa. O segundo ponto que eu acho que sim dá todo como pode dizer, atmosfera para esse livro, principalmente pelo título do livro, é a respeito das cartas que a Kenna escreve para o Scott. Depois que ela entra para a prisão, ela começa a escrever cartas para ele. Claro que ela nunca vai enviar para ele, porque ele está morto, ele nunca vai ler, mas ela resolve escrever. E nessa dela escrever, a gente acompanha toda a história dela, todos os medos dela e tudo mais, mas principalmente a gente descobre o que aconteceu nesse acidente, como foi esse acidente pela visão dela, no caso. Então eu consegui perceber tudo que aconteceu, a Colleen Hoover descreveu aqui para mim, para todo mundo que lê no caso, né? Tudo que aconteceu desde o começo do dia até o momento do acidente, quais são as atitudes que a Kenna tomou, por que ela tomou aquelas atitudes, a questão do julgamento, como é que ela se portou no julgamento, por que ela estava assim, e até o momento em que ela se vê numa situação onde ela tem que abrir mão da guarda da filha dela recém-nascida para os pais do Scott. Aquilo para mim, eu falei, não, essa parte eu emocionei. Né? Quase chorei. Tenho que admitir. Eu gostaria de não comentar sobre isso. E um pouco na quebra, eu acho que eu posso colocar assim, na quebra de narrativa, a Colleen Hoover trouxe muito bem outros personagens muito que secundários, até terciáriozinhos ali, só para poder dar uma quebra no clima de não ficar muito deprimido, muito depressivo, muito romântico. Então a gente tem ali as histórias dos colegas de trabalho do Ledger, então vou travar toda hora para pronunciar o nome desse cara, mas do Ledger, que tem histórias diferentes, são comportamentos diferentes e tal. Da Kenna também, que não tem muitos amigos, então também acaba trabalhando no bar, que o Ledger é dono de um bar. Então ela acaba trabalhando em alguns períodos da noite lá no bar dele e tal. Então é bem descontraídozinho, assim, é bem gostosinho de ler. A relação também do Ledger com a Jean, da menina ser mimada, da menina que é sempre... Ela tem ele como se fosse um melhor amigo, sabe? Então essa relação que ela coloca aqui também é muito bem descrita, é muito bem lightzinha, é muito bem assim... Sabe? Uma respirada. Eu acho que é literalmente isso na história. Eu achei bem interessante. E assim, como eu disse no outro vídeo lá de trocar tempo de tela por tempo de leitura, que foi quando eu terminei de ler Uma Segunda Chance, eu achei que a Colleen Hoover poderia ter colocado ali um pouquinho mais de dificuldade, um pouquinho mais de empecilho para a Kenna conhecer a filha, né? Colocar tipo assim, não, quase que eu soltei spoiler que eu não vou falar não. Mas um pouco mais de drama, sabe? Mas eu pensei assim, não, calma, a menina já sofreu pra caramba, ela não precisa sofrer mais ainda, sabe? Não, tá bom, Mark, tá bom. Aí eu pensei, não, realmente tá bom. Porque quando não vai ser um spoiler, mas vai ser um momento que eu acho que deve ser compartilhado aqui nesse vídeo. Quando uma certa pessoa senta no sofá da Kenna para conversar com ela depois de ter lido uma das cartas que ela escreveu pro Scott, e ela falou tudo ali que ela sentia e tudo mais, essa outra pessoa falou pra Kenna, ali eu tenho que admitir, ali eu emocionei. Ali meu olhinho encheu de água, porque é uma cena com muito peso, muita carga emocional, que eu acho que só uma pessoa que tem um coração de gelo, literalmente de gelo, para não, pelo menos, se emocionar com essa cena. Que lindo, cara! E acabou que no final, felizmente, Colleen Hoover não me decepcionou e foi mais um livro 5 estrelas favoritado dela. Bom, não que todos os outros que eu tenho lido tenham sido 5 estrelas favoritado, né? Mas esse aqui com certeza foi. E eu pretendo muito recomendar. Eu tô pensando até de deixar minha mãe ler ele. Tô até pensando. O que vocês acham? Escreve aqui pra mim nos comentários. Então é isso.
O vídeo de hoje vai ser sobre Uma Segunda Chance da Colleen Hoover. O próximo, eu não posso nem dizer se eu estiver enganando, porque eu não vou estar enganado, porque eu preciso postar esse vídeo pro próximo take, melhor, pro próximo dia, porque senão vai atrasar todo o meu cronograma. Eu vou estar montando a minha TBR da maratona da MLI, Maratona Literária de Inverno, e eu já adianto que sim, eu vou dar um pouco de explicação sobre a MLI, porque eu achei um pouco complicado, mas bem pouquinho. E vou montar, no vídeo eu vou montando a TBR junto com vocês. Tá ok? Então, eu vou novamente pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like e ativar o sininho. E te vejo na próxima, onde eu vou estar montando junto com vocês, enquanto vocês vão estar assistindo no caso. Mas vou estar montando aqui para vocês a minha TBR da MLI 2023. Tá ok? O mal educado aqui esqueceu de dar tchau para vocês, gente. Então agora sim, obrigado por ter assistido até aqui e já te vejo na próxima. Tchau, tchau.